Olá pessoal, meu nome é Daniel, estamos dando abertura à Semana da Psicologia aqui no Unisal, no Campus Maria Auxiliadora em Americana. E hoje, como primeiro episódio, a gente tem a honra de receber o Pedro e o Vinícius como os primeiros entrevistados do PodSente, o projeto do nosso campus. Sejam muito bem-vindos, obrigado por participar. Agora, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês. Estamos com o Vinícius Torre de Almeida e o Pedro Cardoso Carvalho. Olá, boa noite Daniel, boa noite pessoal. É um prazer estar aqui na companhia de vocês, né, podendo passar um pouquinho aqui da minha experiência. Como psicólogo, eu sou psicólogo formado aqui do Unisal também, né? Me formei em 2022 e hoje eu atuo como psicólogo clínico. Beleza, gente, tudo bem? Prazer, Daniel, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui também. Assim como o Vinícius, eu também sou psicólogo graduado aqui pelo Unisal, em 2022 também. Atualmente eu atuo como psicólogo clínico, né, é minha atuação majoritária, e também um pouquinho como psicólogo escolar, né. Eu sou especializado em neurociência, comportamento e psicopatologia, e atualmente faço mais uma formação em inovações e desafios clínicos em terapia cognitiva. Tá? Eu atuo com terapia cognitivo-comportamental, principalmente algumas terceiras ondas, como majoritariamente, no caso, hoje é a terapia do esquema. O Unisal está de sempre portas abertas para vocês. E a Semana da Psicologia, a gente tem o intuito de aproximar o aluno às atividades do nosso campus, aos que desejam fazer psicologia também, entender, conhecer um pouco mais sobre como é a graduação e também pós a graduação, né? Como é a vida de um profissional da psicologia no dia a dia. Como primeira pergunta, um pouquinho já do que vocês tiveram na palestra, mas a ética no ambiente clínico, como vocês veem hoje? Quais são os desafios? Como ela auxilia no trabalho também hoje? Olha, a ética, eu acho que assim, a gente tem todo um código de ética, né, pautando a nossa atuação, a gente tem o nosso conselho para respaldar tudo isso, né, para nos orientar nesse sentido, e os desafios maiores têm sido tentar atender, né, ao mercado de trabalho ao mesmo tempo que a gente atua de uma forma ética e responsável, né, de acordo com o que dita, né, o nosso código de ética e o nosso conselho profissional, né? E isso pode ser um desafio bastante complexo de se manejar, né? Até porque dentro do nosso contexto nós somos profissionais, nós precisamos do nosso trabalho enquanto nossa renda principal, né? Então a gente tem diversos desafios aí, por exemplo, hoje a gente tem demandas muito grandes e muito encabidas muitas vezes, não só de profissionais, mas também do público leigo, de diagnósticos, né? Era o que a gente estava conversando lá. Então, o pessoal, com a popularização dos diagnósticos, né, e a questão da avaliação neuropsicológica como um procedimento padrão ouro para isso, né, o pessoal tem solicitado muito por procedimentos que às vezes podem ser um pouco incabíveis, né, como avaliações neuropsicológicas muito rápidas, né, diagnósticos feitos respondendo apenas a critérios, entre outras coisas. Eu, por sorte, né, tanto eu como o Pedro tivemos uma boa formação em relação ao nosso código de ética, né? Todo profissional ele tem que seguir ali o código que o conselho, né, coloca à disposição. A gente é de fato obrigado a isso, né? A partir do momento em que a gente quebra esse código, alguma penalidade a gente vai sofrer. Nós iremos sofrer como profissionais, né? Tá aí a importância de talvez um ensino, né, de uma capacitação de qualidade, tanto na graduação quanto depois, né, constantemente a gente precisa continuar, né, desenvolvendo, tentando entender, aprendendo. Constantemente o CRP ele lança, né, novas diretrizes ali que a gente precisa seguir. Então precisa se manter sempre atualizado, né? Na graduação a gente vê muitas vezes os professores falar da supervisão. Essa questão ética, a supervisão auxilia bastante na atuação profissional na clínica?
Com certeza, Daniel. Imagina você, né? Fez ali os estágios, passou tudo, foi supervisionado, dá um passo, se formou, né? Ganhou o título ali de realmente psicólogo, mas dá esse passo, né? Que é gigantesco do estudo para a vida profissional, é difícil, né? E se você tem ali alguém que já tem experiência, que já passou por aquilo, né? Que tá em dia ali com os estudos, né? Isso auxilia muito. No meu caso, eu sou constantemente auxiliado por uma pessoa, ela me fornece ali todas as informações que eu preciso, né, me ajuda, me auxilia, inclusive com minhas próprias angústias diante dos atendimentos que muitas vezes eu tenho, né? Às vezes eu tenho ali, enfrento dificuldades, não sei o que fazer, não sei como lidar, não sei direito como pensar em relação àquilo, né? Essa pessoa mais experiente vem justamente para isso, né? Para esse auxílio, para esse suporte, né? O Pedro, inclusive, é um ótimo supervisor. Muito obrigado, Pedro. Eu sou o supervisor do Vinícius e eu acho que assim, a supervisão é muito importante porque as maiores armadilhas que a gente tem para infrações éticas são os nossos próprios sentimentos em relação às demandas dos pacientes, muitas vezes, né? Ou então em relação às nossas condições profissionais, né? Principalmente aí trazendo questões financeiras, né? Essas são as maiores armadilhas, né? E uma boa supervisão, isso pelo menos pensando na psicologia cognitivo-comportamental, né? Não sei em outras porque não tenho conhecimento, mas uma boa supervisão ela vai abordar constantemente os sentimentos do supervisionado que ele tem durante a sessão, né? Então, de repente, um paciente que chega pedindo um laudo para entregar porque ele precisa de uma justificativa para voltar ao trabalho, porque ele foi afastado por meses, né? Aquilo faz a gente se sentir afoito, porque de repente a gente nunca fez um laudo, né? Ou então a gente nem sabe como diagnosticar aquele paciente, né? Ou então aquele paciente tem um estilo interpessoal que é tão incisivo, né? Que a gente sente aquilo e acata aquilo como se fosse realmente uma ordem, né? Então, todos esses sentimentos podem colocar a gente em várias armadilhas, né, para uma infração ética, né? A gente pode, de repente, querendo atender a demanda do paciente, por exemplo, porque não pode perder ele, porque precisa daquele dinheiro, ou então querendo agradar ao paciente, que não é incomum, tá? A gente pode, de repente, fazer um laudo corrido às pressas, sem usar nenhum instrumento de avaliação, sem usar procedimentos adequados de avaliação, e sem nem seguir as normas de elaboração desse documento, porque a gente sente que a gente precisa fazer isso, né? A gente se sente na posição de eu preciso fazer isso, eu sou o profissional, né? Então, na questão dos diagnósticos também, né? Hoje em dia, com as pessoas muito afoitas em relação aos diagnósticos, quando as pessoas chegam com essas demandas, a gente pode cair também na armadilha de atender essas demandas muito prontamente, só porque aquilo é uma demanda do paciente e a gente acredita que precisa fazer, né? Ele não tem nada de errado em atender essa demanda, mas a grande questão são os motivos pelos quais a gente atende, né? Não, desculpa, eu só ia acrescentar, né, que pela minha experiência, assim, se fez indispensável realmente uma pessoa ali para me auxiliar, para me supervisionar, né, porque eu percebi que para mim, em muitos momentos, igual o Pedro trouxe, eu me sentia muito ansioso, né, eu precisava de alguma forma acatar o que o paciente trouxe, porque a gente está numa posição no qual ele é o cliente, né? Ele é a pessoa que vai pagar os meus honorários, né? Os meus horários ali. Então, tipo assim, você precisa se colocar naquela posição. Nossa, eu preciso ajudar ele, de forma completamente ansiosa, né? E o supervisor vem para abaixar isso, né? Falar, olha, calma, respira, não é muito bem assim, como que vai seguir aqui o processo? Vamos olhar por outra perspectiva, né? Essa é a minha experiência, mais ou menos. Hoje tem um pouco a demanda do online, né? Então a gente vê supervisão online, supervisão presencial. Mas pensando nessa ideia do online, como está hoje a realidade de a terapia presencial e a terapia online? Os pacientes procuram mais online? É fácil a aderência à questão online? Ou não? A presencial ainda é a mais dominante, a mais prevalente? Como está a realidade hoje em dia no campo da clínica? Olha, eu particularmente não sei responder para você essa pergunta de uma forma assim, olha, qual que tá mais, qual que tá menos, né? Obviamente,
o presencial, ele é muito mais conhecido, né? Atendimento psicológico presencial tem mais visibilidade, é mais amplo, né? Acontece há mais tempo. O online veio aí por conta do desenvolvimento das tecnologias, né? Que facilitou ali o acesso à informação, a comunicação das pessoas, né? Mas não tem como negar o crescimento do atendimento online, né? Por conta de todas as comodidades mesmo que ele traz, né? Entretanto, algumas questões, né? A gente citou isso agora anteriormente, que eu percebo, né, que assim, o presencial ele proporciona algumas coisas que o online nunca vai ter, né? Ali o contato humano, né, a comunicação corporal, tudo isso a gente se perde isso no online, né? Eu acho que em relação à demanda é muito particular, porque assim, a gente tem cenários diferentes. O Vinícius atende só online e eu atendo as duas modalidades, né? Mas hoje eu atendo muito mais presencial. E eu acho que a procura, ela depende muito do que você direciona nos anúncios, inclusive, né? Lógico que aí tem as indicações também que vão independer disso, mas no sentido dos anúncios, né? O Vini, por exemplo, eu acho que ele tem uma estratégia que quando ele anuncia, que teve até um profissional responsável por orientar ele, que quando ele faz esses anúncios, ele coloca para esses anúncios aparecerem em outras regiões, né? Os meus já aparecem aqui na região, então aí a minha demanda acaba sendo mais presencial, eu imagino que até por conta disso, né? Eu acho que a adesão ao modelo online ou presencial, ele depende de questões culturais, principalmente, mas também de questões de personalidade, e às vezes até da sintomatologia que aquele paciente vai apresentar para a gente, né? Então, o online pode ser usado como uma esquiva do contato interpessoal presencial para pacientes que têm essa dificuldade, né? E aí é importante a gente analisar com muito cuidado para ver se, dentro de uma perspectiva comportamental, né? Para ver se esse tipo de contato talvez não esteja reforçando, né, essa esquiva, enquanto para muitos outros vai ser muito mais agradável o presencial, né? Então eu acho que é uma questão realmente de preferências, né? Eu particularmente prefiro 1000 vezes o presencial. Independente disso, demanda vai ter, né? Tanto para o presencial quanto para o online. As duas estão sendo muito procuradas, ainda bem que as pessoas elas estão buscando ajuda profissional qualificada, né? Acho importante ressaltar a importância da resolução do CFP, né? Só foi autorizado o atendimento online pós o tempo pandêmico, né? A pandemia. Então, é ainda algo muito recente. Alguns profissionais têm mais receio de aderir, outros já aderiram muito mais fácil. Essa questão de acessar os clientes, os pacientes. E abrindo um pouco até mesmo em dados, a gente vê o curso de psicologia um curso de predominância feminino. Tem muitas profissionais que atendem, só que quando a gente pensa no masculino, nos homens atendendo, como que é hoje essa realidade? Há bastante procura, há pessoas que, eu quero só um psicólogo que seja homem. Como que a gente lida, às vezes, um pouco, nós somos homens estamos na graduação, vamos deparar com o mercado? Hoje, assim, faz muito sentido ter mais mulheres como psicólogas, né? Porque se a gente parar para observar, na grande maioria são as mulheres que procuram primeiro por uma ajuda psicológica. Na minha opinião, tá? Que isso fique claro, parece que os homens eles demoram mais para ir atrás dessa ajuda, né? Eles estão mais fechados a esse tipo de auxílio. Então eles vão buscar muitas vezes quando assim já não aguentam mais mesmo, tá no fundo do poço, né? Esperam o máximo ali para procurar ajuda. E de certa forma, né, a nossa imagem, né, o masculino ali facilita para muitos desses homens, né, que têm dificuldade às vezes de trazer à tona ali questões ou sentimentos, né, situações que talvez falar para o sexo oposto, né, dependendo ali da personalidade dessa pessoa, né, seja muito difícil, né, seja muito oneroso, seja muito trabalhoso. Às vezes, para um homem, isso facilita um pouco o processo. Acredito, né, que para a mulher também possa acontecer, mas hoje eu vejo que sim, que os homens buscam mais por outros homens. As mulheres nem tanto, né? Porque eu tenho ali... ainda tenho mais mulheres do que homens nos meus atendimentos, mas sinto que tenho mais homens nos meus atendimentos do que algumas amigas
da profissão têm como clientes, né? Normalmente, homens tendem a procurar homens. Não é uma regra, obviamente, não existem regras ali, mas eu percebo essa movimentação, né? Eu acho que é muito interessante isso, porque tudo que diz respeito a quem a gente é, ou melhor, eu acho que como a gente se apresenta, que é aí que as pessoas vão ver e vão pensar algo sobre quem a gente é, né? Vai ser um diferencial pra gente, né? Seja bom ou ruim. E o fato de ser homem acaba sendo um diferencial também, né? E isso influencia não só na captação de pacientes, mas também na relação terapêutica, né? Sim. Hoje eu atendo majoritariamente homens, né? No começo, percebendo que eram muito mais homens que me procuravam do que mulheres, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, porque eu gostava mais de atender mulheres, né? Eu tenho a impressão que, pelo menos as mulheres que eu atendi, né, elas têm um repertório, um letramento emocional muito maior do que os homens, né? Então, eu me incomodava um pouco essa coisa de tanta escassez, né, de repertório nos homens e de ter que trabalhar isso praticamente do zero, sabe? Com o passar do tempo, hoje eu já gosto mais até de atender homens. Na verdade, para mim, depende muito da pessoa, mas eu acho legal isso. Eles criam um vínculo muito mais fácil com a gente, realmente. E hoje eu me pego até criando um vínculo mais fácil com eles, né? Muitas vezes. E acontece muito de homens procurarem a gente, como o Vinícius disse, em situações já muito precárias. Acontece muito também deles procurarem a gente, às vezes, para trabalhar por problemas de disfunção sexual, e isso só se revelar muito depois, né? Eles têm muita vergonha de falar isso, e disfunção sexual é extremamente comum em homens, né? Mas eu acho que é algo interessante. Existem, lógico, homens e homens, né? Existem alguns que têm mais letramento nesse sentido e outros muito menos, né? Mas eu percebo que para os que têm muito menos, né, que não tiveram essa oportunidade de ter acesso a essas informações, de ter essa educação socioemocional, né, desde cedo, parece que o arroz com feijão, ele funciona muito bem, sabe? Parece que quando a pessoa começa a ter acesso a essas coisas que são tão básicas e que a gente vai modelando isso no paciente aos poucos, inclusive em sessão, parece que as coisas vão fluindo, sabe? Não que isso não aconteça com as mulheres, é lógico, né? Mas por ser uma coisa assim, ele sai literalmente do zero para ir ali para um 5, para um 6, 7, 8, 9, 10, né? Enquanto a mulher ela sai, sei lá, do 3, 4, acaba sendo mais significativo para a gente ver, né? Pelo menos para mim, na minha prática. Então já foi um problema para mim, mas hoje eu gosto bastante. Só é difícil lidar com algumas demandas, né? As demandas de homens são muito diferentes das de mulheres, né? Então, por exemplo, eu já peguei mais de uma vez caso de homens que estavam planejando feminicídio, né? É uma demanda particularmente muito difícil, né, de se atender, não, nem falando tecnicamente, é lógico que também, né, mas falando do aspecto do quanto aquilo impacta na gente, né? Então isso é uma coisa bastante pesada, e as demandas de homens costumam ser muito pesadas, né? A gente tem que se lembrar que os homens, eles não tentam cometer tanto suicídio quanto as mulheres, mas eles são muito mais bem-sucedidos nisso, porque eles usam meios mais letais, né? Se a gente pega profissões que ainda hoje elas são majoritariamente masculinas, como por exemplo as profissões de militares, né, policiais, militares, bombeiros, né, já atendi também, e são a turma ali que mais tem índice de suicídio dentro do grupo de homens, né? Então são demandas pesadas muitas vezes e eles têm muito pouco repertório para lidar com isso. Eu acho que isso mostra um pouco a importância até do que a gente comentou das supervisões, né? Às vezes recém-formado, a pessoa quer salvar o mundo. Agora sou psicólogo, então eu vou salvar o mundo, e esse desejo, essa angústia acaba afetando até o próprio profissional, né? Então acho que tanto a supervisão como se cuidar também na sua saúde mental é muito importante. Agora, pensando nessa demanda, os critérios que eles veem na clínica, qual a tendência do mercado hoje na psicologia clínica? Cara, é difícil falar, hein? É dificílimo falar. Até porque a psicologia é uma ciência muito nova, né? Ela está sempre se desenvolvendo. Eu tenho certeza que o que a gente já tem desenvolvido ou que a gente já tem descoberto da psicologia não se compara com o que a gente tem para se desenvolver ou se descobrir, né? Então a gente fica até um pouco sem referência para falar sobre isso, né?
mas eu vejo uma área de muita relevância a neurociência e a neuropsicologia, né? Eu acredito que elas têm muito a agregar, né? Existem pessoas que são da vertente de acreditar que as neurociências vão substituir a psicologia. Eu não sou dessa vertente, não acredito que isso seja possível, mas eu acredito que as neurociências têm muito a agregar para a psicologia, né? E, consequentemente, eu acredito que provavelmente essa vai ser uma área interessante no futuro, né? As questões de reabilitação, neuropsicológica, neurocognitiva, né? Enfim, nesse sentido. Eu vejo que a psicologia ela sempre foi muito estigmatizada, né? Para quem estava de fora, para quem não entendia muito bem, é fácil interpretar isso de uma maneira que talvez não seja tão pertinente, né? De realmente ele, como eu posso dizer, né? E para um psicólogo é porque você tá doido, né? Psicólogo é coisa de doido. E isso foi estigmatizado por muitos e muitos anos, né? Ainda é bastante, mas me parece, né? Eu não sei se é por conta da minha bolha ou se realmente é uma mudança social mesmo, e eu acredito que seja, né? De que hoje as pessoas elas estão vendo com outros olhos isso, de que a psicologia ela tá ampliando e de que ela cabe em diversos contextos diferentes, né? Hoje aí muitas escolas já aderiram ao psicólogo escolar. O Pedro é um psicólogo dentro de uma escola, né? E o trabalho de um psicólogo dentro de uma escola, né, ali no qual diversas crianças são diariamente impactadas pelos mais diversos problemas, né, é essencial. Hoje, olhando, não faz sentido antes não ter, né? Mas antigamente a gente não tinha esse conhecimento, não tinha essa visão, né? Os governantes não tinham essa visão, a própria psicologia não estava desenvolvida tão bem o suficiente para isso, né? Hoje a gente já sabe que ela cabe nos mais diversos contextos sociais, e isso é maravilhoso, isso amplia muito o leque, né? Muitas possibilidades. Não tem como a gente chegar e falar quais são aqui os principais possibilidades, né? É muito amplo, né? É difícil citar um. Mas o Pedro trouxe alguns pontos interessantes. Cara, você falando agora, eu parei para pensar, eu acho que uma área que tem muito para se desenvolver ainda é a psicologia organizacional e do trabalho. Sim. E a contribuição que ela tem para a gestão de pessoas, né? Lógico que quando bem feita, porque a gente sabe que, infelizmente, ela é muito reduzida, né? E ela não tem sido bem aplicada por muitos profissionais. Porém, por outro lado, existem muitos outros profissionais que fazem um trabalho excelente, e eu acho que ela só tem a crescer, porque eu não tenho estatísticas aqui de cabeça, mas eu lembro de ter visto, né, as vozes da minha cabeça estão aqui me dizendo, né, sobre estatísticas de resultados cada vez, né, dados cada vez mais alarmantes de afastamentos do contexto organizacional, né, de trabalho, por questões de saúde mental, né, e que muitas vezes existe colaboração, se esse não for, inclusive, o fator principal, do ambiente de trabalho, né? E, querendo ou não, é onde a gente passa uma boa parte da nossa vida, né? Se a gente está inserido num ambiente onde não é pensado para se ter uma cultura, um clima bom, né? Aquilo naturalmente vai gerar algum desgaste na nossa saúde mental, independente de ser grande ou pequeno, né? E quem melhor para pensar essa cultura ou esse clima do que um psicólogo organizacional, certo? Uhum. A gente queria agradecer a participação de vocês. Nós, alunos, somos muito gratos por essas partilhas, porque tanto enriquece o nosso repertório, mas também contribui para que a nossa ação seja edificadora na sociedade, que ajude nas políticas públicas, como a gente falou, nos governadores, nas escolas, mas também até no sistema que a gente vive, no sistema capitalista. Como que é a realidade das empresas hoje? Como que ela gera tantas pessoas, tantas situações de doença, de transtorno nas pessoas, e o que a gente vai fazer futuramente? Sim, eu acho que isso é essencial, né? Essa questão de... E, inclusive, isso é um lema da psicologia organizacional do trabalho, que todo psicólogo nunca deveria se esquecer, né? O psicólogo, ele não está ali, inclusive é por isso que é desaconselhável, muitas vezes, que o psicólogo ele tenha uma filiação contratual com a empresa, né? De, por exemplo, uma CLT, porque ele não está ali para prestar serviços, né, que beneficiem o empregador, mas ele está ali para prestar serviços que beneficiam ao trabalhador. É lógico que, para isso, ele vai precisar ter um pouco de malemolência ali, né, para equilibrar e etc. Mas no final, a ação de todo psicólogo organizacional do trabalho, ela deve visar o bem-estar do trabalhador,
né? Ou, no mínimo, se não for visar isso, ela não deve prejudicar o trabalhador, de forma alguma. Sei que às vezes é um pouco difícil ainda pegar de surpresa, mas que conselho, dica ou até mesmo alguma fala vocês têm para os estudantes, para os que querem cursar psicologia, ou até mesmo até os profissionais que já estão na área? Você sente, ou às vezes algum que está na área mas está angustiado, não sabe que caminho seguir? Cara, eu acho que, pelo menos falando em clínica, na escolar também, mas principalmente na clínica, eu acho que a gente subestima muito o poder que a nossa autenticidade pode ter com os pacientes. A gente olha muito para técnicas e etc, até porque isso é o que é mais mensurável e, portanto, é isso que a gente vai ver resultado nos estudos, né? Mas eu ainda acredito que uma boa parte do processo de, entre aspas, cura, né, do paciente, ele se deve à relação terapêutica, né? E a relação terapêutica, 95% dela, se não até um pouco mais, se deve ao terapeuta, né? E se ele utilizar a autenticidade, é lógico que não de qualquer forma, né? Não simplesmente ser autêntico ou se auto-revelar por qualquer motivo ou porque está afim, mas sempre com o objetivo em mente, né? Eu acho que isso tende a potencializar o nosso maior instrumento de ação, que é a relação terapêutica. Eu concordo plenamente. É difícil. Isso de autenticidade é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas que acho que todo profissional, né, independente da área, mas principalmente dentro da psicologia, né, precisa se questionar quem de fato ele é, né? O que de fato está guiando esse trabalho, né? E os valores, a autenticidade faz parte desse processo. Muitas vezes aqui, quando você inicia algo, obviamente é importante você ter ali as suas referências, né? Se basear, isso é extremamente importante, né? Mas e aí? E a sua parte? A parte que cabe a você, né? A parte que ninguém mais está vendo, que é só você e o paciente ali, né? Vai lá, né? Mete a cara, vai, faz acontecer. Eu gostaria de dar uma dica, né? Acho que principalmente para quem vai iniciar a prática, né? De que, cara, você vai errar. Você vai errar e tá tudo bem, né? Obviamente, você vai errar com um propósito, né? Com o propósito de, errei, mas vou aprender, vou melhorar, vou evoluir, né? A gente tem que ter... O Pedro me trouxe uma informação esses dias muito legal e que eu achei incrível, que é justamente ali da humildade, né? Assim, da humildade terapêutica, de você realmente se colocar como alguém que não é o dono da razão, não é o dono da verdade, de alguém que pode mudar, de alguém que pode flexibilizar, de que vai aprender, né? Isso é importante, né? É importante estar aberto, mas antes de tudo, né? Não fugir, encarar e vamos lá, né? Pra cima. Sim, eu acho que o ponto mais importante da autenticidade, agora falando de clínica, não fugir das nossas próprias emoções, né? Sim. A gente ensina sempre os nossos pacientes que as emoções, elas são indícios, sinais, né, alertas de algo que está acontecendo ali, né, e que talvez não esteja tão adequado ou então está super adequado, né? Então, o que a gente sente diante do paciente é exatamente aquilo que a gente deveria sentir. E se a gente prestar atenção nisso, isso são pistas importantíssimas para o nosso trabalho terapêutico, né? Se a gente, ao receber um pedido intimidador de um documento de uma paciente, notar a nossa ansiedade, né, diante daquilo, a nossa angústia diante daquilo, de ter que atender aquela demanda, a gente consegue ter informações relevantes sobre o comportamento dela, porque provavelmente ela se comporta assim com outras pessoas. E a gente pode transformar isso num feedback, inclusive. Fulano, quando você fala assim comigo, cara, eu me sinto um pouco pressionado e tal. Eu acho que é importante realmente esse documento que você está falando. A gente pode analisar um pouco melhor, mas eu gostaria de conversar melhor com você a respeito disso. Você já notou essa forma de comunicação acontecendo em outros relacionamentos, né? Então, para trazer até mais discriminação e consciência para o paciente, né? Mas o que a gente faz muitas vezes é acreditar que a gente não deveria sentir nada em relação ao nosso paciente. E por conta disso, a gente cai nas armadilhas.
Acredito que isso foi muito vendido, na real, né? E, tipo assim, tá ali numa posição neutra, uma posição... E, cara, isso não existe, né? Uma das primeiras coisas, pelo menos na TCC, né? Uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar com o paciente é justamente ele psicoeducar ele sobre a forma como ele se sente, né? E aí a gente não leva em consideração a forma como a gente se sente diante desse paciente, né? Vai ignorar isso? Vai esconder isso? Né? Qual que é a importância, talvez, de você se questionar mesmo, qual que é a importância de você trazer, às vezes, um autorrelato ali, relatar de fato o que você está sentindo, né? São relações humanas, isso não vai afastar, muito pelo contrário, vai aproximar, né? O terapeuta, ele também sente, ele também é humano, né? Então é importante ter isso em mente. E é lógico que assim, a gente vai trabalhar os nossos sentimentos ali, né? A gente vai comunicar isso quando for relevante para o paciente, sim, né? Sim. E quando a gente tiver uma finalidade para isso, né? Mas eu acho que é legal essa questão de, se a gente parar para pensar, o único motivo que me leva a acreditar que vai ser muito difícil substituir psicólogos por uma inteligência artificial ou qualquer outra coisa do tipo, é a nossa humanidade. E a gente acaba descartando ela muitas vezes em nome de protocolos, né? E não me leve a mal, os protocolos eles são muito úteis, eles têm todo o seu propósito, né? Mas nem sempre é exatamente aquilo que é o tchan da nossa psicoterapia, né? É isso aí. É isso. Acho que a presença de vocês é um motivo de muita alegria para o nosso campus. Alunos que já foram dessa casa, do Unisal, e o Unisal é muito grato pela participação, pela prontidão de vocês estarem aqui, tanto na palestra que ocorreu agora há pouco, também como nesse podcast, que foi, às vezes, um pouco de improviso a participação, mas a gente se alegra muito em ver profissionais que estudaram aqui tão bem caminhado, numa profissão tão bem estruturado, e que nos auxilia até mesmo na nossa futura atuação. Então a gente queria agradecer o sim de participar com a gente nesse podcast, e saibam que a casa está sempre de portas abertas. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Pedro. E a você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Se quiserem se despedir. Gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui. Até uma próxima, quem sabe, né? Até uma próxima, com certeza.